que está acontecendo? Bovespa já disparou 98 mil pontos, o dólar tem uma semana que vai para 4, tem uma semana que quase volta a 6. O que está acontecendo? Calma. Assim como eu falo com os meus alunos do Método Atlas, assim como eu falo com os meus mentorandos, assim como eu falo nas minhas consultorias, a gente tem que começar do começo. E qual é o começo? Né? Se eu vou falar com você de juros, se eu vou falar com você de investimentos, se eu vou falar com você de ações, se eu vou falar com você de qualquer coisa do mercado financeiro, qual é a primeira coisa que tem que estar clara na sua cabeça? No Brasil, assim como vários outros países, existem dois mercados. E a gente pode traçar uma linha e dividir a economia do país em dois mercados. O primeiro é o que a gente chama de economia real. E o que é a economia real de um país? É o supermercado que você vai, ao shopping, é a roupa que você compra, é o carro que você troca. São bens e serviços que você consome, que são materiais que foram produzidos ou desenvolvidos por alguém. Por exemplo, esse vídeo faz parte da economia real. Por mais que ele esteja sendo disponibilizado de graça para você, ele é um produto que você, teoricamente, está adquirindo, está investindo o seu tempo para ouvir. Tá? Então, mercado, economia real. E tem um outro lado, que é a economia financeira, que é o mercado financeiro, de onde eu falo muito. Então, o mercado financeiro. Aonde está essa confusão toda que você está vendo? Essa confusão toda de Ibovespa, que há 3, 4 meses estava em 60 mil pontos, quase 50 mil pontos, agora já está em 90 de novo, já subiu 50% nesse período. O dólar, que tem horas que vai quase a 6, depois vai quase a 4, 3... Por que está acontecendo isso tudo? Foi o que eu falei com você. Não faça nenhum movimento drástico antes de você ver esse vídeo. Tá? O que está acontecendo? Dentro do mercado financeiro, você tem uma coisa chamada taxa básica de juros de todos os países. No caso do Brasil, a gente tem a famosa Selic. Tá? E na economia real, a gente tem as empresas. Todas as empresas, por exemplo, estão na economia real. Tá? E aí o que acontece? No mercado financeiro, você tem basicamente duas direções que você pode seguir com o seu dinheiro. Você pode botar o seu dinheiro no que a gente chama de renda fixa ou no que a gente chama de renda variável. Ok? O que é renda fixa? Renda fixa é a poupança que você tem o seu dinheiro, é a previdência privada que você tem o seu dinheiro, é o CDB que você contratou, é o tesouro direto e por aí vai. Tá? Renda fixa é aquele investimento que você contrata hoje e que você sabe ou você tem uma noção muito clara de quanto você vai receber de juros em um determinado período de tempo. Por isso que ela é fixa. E a renda variável, como o próprio nome diz, a gente é meio objetivo demais as coisas, ela varia. Então, quando você compra uma ação de uma empresa, essa ação da empresa varia, então a sua renda desta ação pode variar. Quando você compra um fundo que está alocado em ações, essa renda pode variar. Qual é a base desses dois investimentos? A renda fixa está baseada na Selic. Ela pega como referência para definir quanto que ela vai te pagar a Selic. Já a renda variável, ela pega ações. E o que são ações? São pedaços de empresas, não são? Então a renda variável tem sua perninha lá na economia real. Por isso que quando você vai comprar ação, você faz a análise do demonstrativo do resultado da empresa que você quer comprar. Tá? Então, aí você tem, no mercado financeiro, esses dois grandes grupos, que são grupos onde vamos supor que eu fosse gestor de um fundo de previdência privada. Para eu poder te pagar aquilo que eu disse que eu vou te pagar, eu preciso pegar esse valor que tem de saldo no fundo e alocar e investir esse valor em outras coisas, de forma que eu tenha a rentabilidade que eu prometi para você, mais o lucro para sustentar a estrutura do fundo. Tá? Então, esse dinheiro está na renda fixa. E você tem a renda variável. A renda fixa está atrelada à Selic e a renda variável está atrelada ao mercado. Peguei uma colinha. Tá? Então, você tem essa divisão. E qual é o volume dessa divisão hoje no Brasil? Tá? No final de 2019, qual era a divisão mais ou menos desses volumes? Você tinha alocado em renda fixa no Brasil em torno de 5,9 trilhões de reais. Tá? 5,9
alguma coisa assim. Não, tem mais 3 zeros. Enfim, é muita coisa, tá? Você tinha 5,9 trilhões de reais alocados em renda fixa. E, no ano passado, a gente teve uma média, tá, de movimentação na Bovespa, que é a nossa grande bolsa de valores, de 13,9 bilhões de reais. Cara, trilhão, bilhão. Rafael, você está falando um troço que está fora da minha realidade, está fora da minha também. Mas deixa eu quantificar isso aqui para você. 5,9 trilhões para 13,9 bilhões, ou seja, o total que a gente tem alocado em renda fixa no Brasil no final do ano passado, a média de movimentação diária da bolsa da B3 no ano passado, tá? Entenda que a média é você que faz day trade, você compra e vende, é contado o valor que você movimentou. Então, se você comprou R$1.000 e vendeu R$1.000, entra R$2.000 aqui nesse número, tá? Mas a média, 13,9 bilhões por dia, tá? Então, a diferença do 5,9 para o 13,9 é nada mais, nada menos, eu vou fazer com uma cor diferente para chamar a atenção, a diferença do 5,9 trilhões para 13 é nada mais, nada menos do que 424 vezes maior. O que existia aplicado em renda fixa no Brasil no final de 2029 representava 424 vezes a movimentação total diária da Bovespa, da B3, que são as 3 bolsas do Brasil, as 3 somadas. Então, você entende o quanto de dinheiro você tinha a mais alocado em renda fixa do que você tinha em renda variável. Entendeu essa diferença? Entendeu que tem muito mais dinheiro em renda fixa do que a gente tem em renda variável no país? Beleza. Então, qual o cenário nesses últimos 6 meses? O que aconteceu desde o começo do ano? Que gerou essa confusão toda, né? De 2017 até agora, final de junho, a Selic, que é a base da renda fixa, caiu de 6,75% ao ano para 3% ao ano. O que isso aqui quer dizer? O que a Selic ter caído de 6,75% para 3% ao ano quer dizer para quem tem dinheiro em renda fixa, para quem tem esses 5,9 trilhões de reais em renda fixa? Isso quer dizer, em grandes números, que a remuneração desse dinheiro caiu pela metade. Ou seja, se você é gestor de um fundo de investimentos, se você é gestor de um fundo de previdência privada, por exemplo, e você contava com uma remuneração X em cima do dinheiro que está no fundo, e você tinha esse dinheiro todo em renda fixa atrelado à Selic, a grosso modo, essa remuneração caiu pela metade, caiu 50%. E aí, o que o gestor financeiro faz? Tá? Ele precisa, o trabalho dele é garantir a rentabilidade, né? Ele é pago em cima disso, ele é contratado em cima disso. Quando você vai contratar o fundo, o que você olha? A rentabilidade passada. Então, como ele não pode aceitar essa queda grande de 50%, o que ele faz? Ele pega parte desse dinheiro e joga para a renda variável. Parte. Não é o dinheiro todo. Ele pega parte. E o que aconteceu nesse mesmo período onde a taxa de juros caiu 50% de 6,75 para 3? O índice Bovespa, que estava lá em 130 mil pontos, caiu para a faixa dos seus 60 mil pontos. Ou seja, caiu mais de 50%. E se você é gestor financeiro, se você gere dinheiro, o que você entende? A empresa X está em promoção, a empresa X está pela metade do preço. E eu preciso recuperar o quê? A rentabilidade de parte desses 5,9 trilhões. Vamos supor que o gestor desse fundo seja um gestor conservador e passe apenas 1% desse total para a renda variável. Sabe quanto significa 1% desse total da renda variável em frente à movimentação diária média da Bovespa? A Bovespa movimenta 13,9 bilhões de média, movimentou 13,9 bilhões de média por dia no ano passado. Significa um aumento de mais 59
bilhões. Ou seja, se de todo o dinheiro que a gente tem em renda fixa no Brasil, 1% migrar ou migrou para renda variável por conta da crise do coronavírus, do gestor que queria uma rentabilidade maior na carteira, do gestor que entendeu que as ações das empresas estavam em promoção por conta da queda exagerada do Bovespa, 1% só. Só 1%. Só 1%. R$1 a cada 100, R$10 a cada 1.000. 1%. Se só 1% desse dinheiro migrar da renda fixa para a renda variável, a gente tem um aumento de quase 5 vezes o pregão diário. Ou seja, por que a Bovespa hoje já está em 98 mil pontos? Por que o dólar, por que o mercado está essa confusão toda que está? Porque hoje, nós temos um volume de dinheiro muito grande buscando uma rentabilidade maior. A gente tem um volume de dinheiro muito grande. Se for 1%, são 5 dias de pregão da Bovespa. É uma semana. Então a gente tem um volume enorme de dinheiro migrando da renda fixa para a renda variável, o que justifica essa alta da bolsa, que as pessoas falam, é bolha, é bolha, é bolha. Sabe por que elas dizem que é bolha? Porque aonde que a renda variável está atrelada? Ela está atrelada a Selic? Não, ela está atrelada à economia real, né? E como é que está a economia real hoje? Está parada? Né? Como é que estão as empresas hoje? Muitas fechando. Óbvio, tem alguns segmentos que estão indo bem, tem alguns segmentos, supermercados estão vendendo bem, indústria de álcool está vendendo bem. Tem alguns pequenos nichos que continuam funcionando e a toda, mas de uma forma geral, a previsão da queda do PIB, que é o Produto Interno Bruto, é o que esses caras aqui fazem, é uma queda de 9% para esse ano. Então, quando as pessoas falam é uma bolha, por quê? Porque este aumento daqui, que resultou de parte do dinheiro da renda fixa vindo para a renda variável, não se justifica na movimentação das empresas. Mas não se justifica mesmo. Esse dinheiro não veio para cá porque as empresas estão dando mais resultado. Esse dinheiro veio para cá porque a renda fixa está dando menos resultado. Caiu 50% a remuneração da renda fixa e não tem nenhuma previsão de voltar. Se você for olhar para o equivalente a Selic no mundo inteiro, eu vou pegar a colinha de novo, a colinha. Estados Unidos está entre 0 e... Bom, se você for pegar a taxa de juros básica, a nossa Selic, nos outros países do mundo, deixa eu te contar como é que está. A americana varia de 0 a 0,25%. A chinesa está em 2,25%, menos que a nossa, né? A gente está com 3%, a China está com 2,25% ao ano, menos que a gente. A Suíça está com menos 0,75% e o Japão está com menos 1% ao ano. Menos taxa básica de juros negativa é uma taxa de juros negativa. Você empresta o dinheiro para o governo, no final daquele período o governo te devolve menos do que você emprestou. E se você for olhar o relatório dos bancos centrais das maiores economias do mundo, todo mundo está reduzindo a taxa básica de juros e todo mundo, os grandes países, muitos já estão cogitando entrar numa taxa de juros básica negativa. Ou seja, a tendência é que cada vez mais esse dinheiro que está na renda fixa no mundo migre para a renda variável. Então a bolsa subiu, a bolsa subiu. A bolsa vai continuar subindo? Se eu fosse adivinho, eu jogava na Mega Sena, mas este cenário indica que sim. Então, não vai pelo que eu estou falando. Muito cuidado com o que as pessoas falam, mas atenta a isso aqui. Atenta a como que a coisa funciona, como que a máquina funciona. Mercado de ações não é cassino. Mercado de ações não é loteria. Você não vai ficar bilionário de mercado de ações, mas você vai conseguir alocar no mercado de ações aquele capital que você tem, que você não tem mais aonde aplicar esse capital, de forma a te gerar uma renda passiva daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Você não vai ficar rico da noite para o dia na renda passiva, mas aqui você tem grande possibilidade de multiplicar a sua renda por 2, por 5, por 10, no intervalo de tempo muito curto. Mas cuidado com as decisões que você toma, cuidado com as informações que você toma como verdadeiras. Tem muita gente te vendendo do fundo imobiliário. Compra FII, não compra imóvel, compra FII.
passaram o ano inteiro de vendendo fundo imobiliário, agora com o coronavírus, o que as empresas descobriram? Que você não precisa ficar em São Paulo. O que a XP está fazendo? Está saindo de São Paulo para ir para o interior. O que muitas empresas estão fazendo? Vão tornar o home office uma regra, não uma exceção. O que você acha que vai acontecer com os fundos imobiliários que tinham prédios em São Paulo, prédios comerciais, andares inteiros de prédios comerciais em São Paulo? Então, muito cuidado com a verdade que você compra, muito cuidado com a notícia na qual você se baseia para tomar as suas decisões de investimento, as suas decisões financeiras. Você quer entender porque o mercado da Amazônia? Basicamente por isso. Porque você tem um volume muito grande de dinheiro saindo da renda fixa para a renda variável. O que isso vai gerar para frente? Para frente a gente vai saber. A tendência é continuar esse movimento? A tendência é. Vai acontecer com certeza absoluta? Eu não boto meu na reta. Mas, você conseguir entender por que a situação está assim? Então, eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho a entender o cenário. Mais uma vez, meu nome é Rafael Tillman, eu sou especialista em gestão financeira e eu estou fazendo isso aqui. Estou tentando te dar informação para tentar ajudar você a tomar decisões melhores com o seu dinheiro, tomar decisões melhores na sua vida e crescer cada vez mais e atingir resultados que você nunca imaginou que seriam possíveis. Obrigado.